Fala, galera. Ufa, tô suando aqui. Que jogo foi esse, gente? Jogo de muita emoção, mais um, né? Mais um do Renato do Brasileiro com muita emoção, assim, do jogo do Fluminense. Vou falar só por um geral agora, num geral assim, para depois esmiuçar o jogo. Uma partida que nervos à flor da pele, principalmente depois que o Neymar entrou em campo. No primeiro tempo do Fluminense foi muito dominante o Santos não fez praticamente nada. Na realidade, o Santos pouco fez durante o jogo, tá? O Santos pouco agiu forte durante o jogo, o Santos não levou tanto perigo assim pro Fluminense. Sendo bem sincero, eu consigo lembrar de uma cabeçada do Tiquinho para fora, uma finalização do Neymar fraca também para a defesa do Fábio, e de resto um Santos que pouco atacou o Fluminense, pouco agrediu o Fluminense. E um Fluminense que tinha mais a bola, não muito mais, tinha mais a bola, criava mais, mas na hora de finalizar, finalizava muito mal, gente. O Fluminense finalizava muito mal as jogadas. E se traduz nos números. Se você procurar aí, você vai ver que o Fluminense tem uma porcentagem muito pequena de acerto de finalização. Mas enfim, vamos falar um pouco mais do jogo. Assim, o primeiro tempo, o Fluminense teve a bola uma boa parte do tempo. O Fluminense produziu mais, mas foi como eu falei, esbarrou em falta de finalização boa do Canóbio. No Cano também errando a pontaria. Enfim, foi muito por esse lado o primeiro tempo do Fluminense. Que era, na minha visão, né? Na minha visão, era o momento do Fluminense fazer o gol. Sair na frente, porque o Soteldo e o Neymar não tinham entrado. Enfim, jogadores que pro segundo tempo iam dar um trabalho maior pro Fluminense, principalmente pelo lado ali do René, o que acabou acontecendo depois. Mas no primeiro tempo o Santos finalizou 2 bolas no jogo e nenhuma no gol. O Fluminense fez 9 finalizações e uma no gol. Então aí você já pensa mais ou menos como é que foi. De um time que produzia finalizações, mas não levava perigo nessas finalizações, que era o Fluminense. Aí vira o segundo tempo, já sabendo que o Neymar ia entrar, o Renato bota o Bernal no lugar do Hércules. Eu não sei se eu faria isso. O Hércules é um jogador mais forte e que eu acho que poderia marcar melhor o Neymar. Mas ele botou o Bernal. Eu tiraria, acho que o Martinelli, talvez. Mas ele deixou o Martinelli. Acho que ele queria que tivesse uma saída de bola melhor. Enfim, de qualquer forma. Aí o Santos começou a gostar um pouco mais do jogo, começou a produzir. Mas teve um momento interessante, né? Que o Soteldo saiu machucado. Então o Santos perdeu muito drible, a inventividade, só centralizou tudo no Neymar e ficou até um pouco mais fácil de desenvolver isso. O Fluminense marcava muito o Neymar, focava na marcação, tinha até a possibilidade de ter o Guilherme e o David Washington, assim, como as opções, que vão 2, 3 no Neymar, e então eles conseguiriam arrumar espaço, mas isso não aconteceu. O Neymar também voltando de lesão e tal. A arbitragem com o Neymar muito permissiva. O Neymar tocava na bola e tinha algum contato, ele dava falta. Realmente muito permissiva a arbitragem com relação ao Neymar, me irritou bastante. Mas eu vou falar da arbitragem depois. Tem um lance assim que é horripilante, mas de qualquer forma a gente fala depois. O árbitro é fraco, gente. Eu já me antecipando um pouquinho. O árbitro é fraco e o VAR é pior ainda. Então não tem muito o que discutir. Mas enfim, o Fluminense, na minha visão, faltou, entendeu? Faltou criatividade, faltou acertar a finalização. Eu comentei isso antes do jogo começar, quando estava o Fluminense tendo mais chance de criar. Eu comentei assim: o Fluminense, ou ele finaliza bolas na lua, que é o que aconteceu várias vezes, o Fluminense chutando a bola na lua, com Hércules, com o Cano, com o Bernal, enfim. E quando acertava o gol, eram finalizações fracas. Foi o caso do Canóbio e foi o caso do Cano. Cano? Não, Keno. Foi o caso do Keno no segundo tempo. Então, gente, tá precisando evoluir mais nisso. A bola aérea realmente também me irritou. Destacar também a bola parada do Fluminense. Teve uma falta no finalzinho do jogo, que o Ganso foi muito inteligente em rolar a bola pro René. O problema é que ela caiu no pé do René. É um jogador extremamente fraco, ruim. O René é um jogador ruim e fraco. Me irrita porque ele sobe pouco e quando sobe ele erra. Na vez que ele acertou, o Fluminense não aproveitou. Só que lá atrás me irritou menos. Eu acho que foi pela passividade do Santos. O Santos é um time muito passivo. O Fluminense tem muita facilidade de começar a sair jogando, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos teve um pouquinho mais de combatividade. Entrou o Bom Tempo, que marca firme. Entrou o Neymar e o Soteldo, mas enfim, o Santos mudou a cara no segundo tempo. Foi um time mais combativo.
Léo Godoy teve menos dificuldade do que eu esperava. Eu achei que o Fluminense ia se aproveitar muito mais do Léo Godoy. Gostei do lateral esquerdo do Santos, acho que o Escobar. Realmente não. Eu achei que foi um jogador que deu um trabalhinho pro Arias. O Arias que teve que se desdobrar ali, teve dobra de marcação, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que sempre destacar, né? Foi o que eu falei, o jogo do San José não me iludiu. Mas o meu destaque é evoluir o nível, o Fluminense tem dificuldade, não consegue acertar o gol, tomar a decisão muito errada. Contra o San José a gente viu os jogadores com muita tomada de decisão errada. E não fugiu hoje disso. Destacar as atuações, eu acho que a Thiago Silva foi sólida, do Freitas ele não fez cagada, no lance de mais dificuldade pro Freitas, que foi com o Tiquinho, ele conseguiu ainda atrapalhar o Tiquinho fez uma loucura, deu um chute no meio campo fraco, rasteiro. O René, apesar de ser o René, não comprometeu. O Hércules eu achei a partida mais abaixo, o Martinelli tinha uma partida um pouquinho melhor, o Lima se movimentando bem, mas não conseguindo produzir, o Canóbio errando demais. Eu ia falar, o Canóbio merece o banco, mas o Keno entrou mal, não gostei da entrada do Keno. Então a gente está com essa dificuldade agora de saber quem pode entrar. O Cano é curioso, eu falei que o técnico estava começando a vir, mas voltou problemas passados. Talvez de perda de confiança, o Cano teve chance de finalizar bem e errou, se precipitou. Enfim, então realmente uma partida abaixo hoje. Teve um lance que ele, de cabeça, para fazer o gol, foi uma jogada boa, jogada do Arias pela direita. Cruza bem, o Keno vai lá e dá uma cabeçada muito ruim para fora, realmente não entrou no jogo, não foi bem. Ele bota o Everaldo depois, ele mexe com o Bernal, que eu falei, ele bota o Keno com o Everaldo, não, ele bota o Keno com o Ganso. O Ganso também ainda tá pegando o ritmo, teve um outro lance que me incomodou um pouquinho, porque ele não tá conseguindo acertar, segurando, tocando a bola para trás, mas é um processo de evolução. Agora, acho que do time assim, no geral, não tem muito mais o que falar, gente. Eu acho que ele botou o Thiago Santos também no final com o de volante, eu não gostei, mas saiu o gol no final. O Flamengo deu sorte no gol, né? Eu acho que foi até uma justiça, porque a gente vai falar do lance do pênalti, então acho que é uma justiça o Fluminense. Se fosse para sair alguém vencedor da partida, era o Fluminense, porque com 4 minutos teve o lance polêmico do jogo. Então acho que o Fluminense mereceu, se fosse alguém para ganhar o jogo, teria que ser o Fluminense mesmo. Mas o gol foi uma jogada construída na sorte. Que eu não lembro quem cruzou, alguém lançou pro Arias e ela foi um bate e rebate. O Arias já quase caindo no chão, toca pro Samuel Xavier. O Samuel Xavier vem, chuta, a bola desvia e mata o goleiro, o Brazão. Então, pelo menos no finalzinho, né? O gol no final é daquele estouro, né? A gente, fica alucinado. É um gol diferente. Foi que nem o gol do Martinelli contra o Bragantino. É um gol que a gente estoura, que explode a torcida. Então, de fato, o gol no final é ótimo. Mas a gente prefere atuações mais sólidas que façam que o Fluminense vença os jogos antes. Mas, de qualquer forma, vou falar da arbitragem e a gente já fecha e fala da sequência aí, Corinthians, e depois me pegou, porque eu não lembro. Acho que é o Vitória. Eu acho que é o Vitória. Corinthians e depois Vitória. Fala do lance, né? O lance do pênalti, que os comentaristas de arbitragem falaram que foi. Realmente, na primeira vista eu não achei, mas na segunda realmente bate o joelho com o joelho e foi falta dentro da área, pênalti. Meu questionamento era, estava impedido ou não? O lance que pausou, na Amazon ali pausou, não me pareceu impedimento. Então foi erro da arbitragem. Mas não tem muito o que discutir, né? O árbitro é fraco, eu acho que se levou muito por grito, decisões tomadas muito no grito dos jogadores, de ambos os times, e ele estava de frente pro lance, ele não deu pênalti. Discutir também do VAR. O Rafael Traça é fraquíssimo, gente. É um árbitro de vídeo. Ele já era um árbitro de campo fraco. E ele foi pro vídeo e é terrível. Mas gente, eu posso reclamar. Eu posso reclamar como torcedor. Mas a diretoria votou na manutenção desse trabalho. Então não adianta vir e chorar. O treinador pode vir na coletiva e reclamar? Pode. Os jogadores podem, mas a direção não pode. Entendeu? E de todos os clubes. Se o Santos reclamar de alguma coisa hoje, não pode reclamar, gente. Não tem o que reclamar. A arbitragem é fraca, a arbitragem não tá tendo reciclagem. Então, é isso que a gente tem. Agora falar do panorama geral. Vitória fundamental, gente. Fundamental. O Fluminense vai enfrentar o Corinthians lá na arena. Então a gente sabe como é que é. O Fluminense tem um retrospecto relativamente ok. Eu acho que é relativamente ok. Eu lembro de algumas vitórias lá. E eu lembro de umas 3 vitórias ou 4. Então é relativamente ok o retrospecto do Fluminense. Mas
Entendeu? Não pode garantir que vai ganhar lá. Eu acho que o primeiro passo um empate. O Renato lá realmente tem um histórico não muito formidável contra o Corinthians. Esse jogo é para tentar não perder, pontuar. E no final de semana, se eu não me engano, vitória, posso me equivocar, mas de qualquer forma, aí sim é um jogo para ganhar. Vitória que, até onde eu estava olhando, estava ganhando o Galo. Então não é brincadeira. Esse campeonato não é brincadeira, gente. Por isso, fazer esses 6 pontos, mas em 2 rodadas, não, 3 rodadas, já fez 6 pontos. No ano passado, 11 rodadas tinha 6. Para você ver o nível de trabalho que foi feito ano passado, a vergonha e o vexame. Mas é isso, galera. Tem alguns jogadores que saem no positivo, tem alguns jogadores que saem no negativo. O Samuel Xavier ganha muita força, muito poder, realmente. Não tem muito o que discutir. É um jogador que não me agrada, mas foi lá e fez o gol. Então é isso que importa no final das contas. Mas é isso, galera. Então, jogo contra o Corinthians, ou até alguma outra coisa nova. Até a próxima. Valeu!